Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI e na aula de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: Alon, eu posso trabalhar com uma única tabela no Power BI? E na aula de hoje eu vou te dar 2 motivos pelos quais você não deve trabalhar com uma única planilha. Vou te mostrar por que você não deve trabalhar com uma única planilha, como que você resolve isso se você, de fato, só tem uma planilha para trabalhar. Então fica comigo até o final que você vai ver todo o passo a passo. E isso é um tema muito importante de Power BI se você quer realmente dominar. Então fica até o final, baixa o material que está aqui na descrição e além do material na descrição vai ter um mini curso para você acessar gratuito de Power BI, beleza? Mas antes de a gente começar, já sabe, não esquece de deixar o seu like, porque com mais likes o YouTube entende que é um vídeo maneiro, distribui para mais pessoas, a gente consegue ajudar mais gente e a gente sempre está produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal para receber todo dia vídeo novo de Excel, VBA e Power BI. Fechado? Vamos então para a aula de hoje. Seguinte, estou aqui com o Power BI em branco e eu vou importar um arquivo de vendas, que ele vai ser um arquivo cheio de coluna, com um monte de informação, e eu vou mostrar para vocês, digamos assim, qual é o problema e como que a gente vai resolver ele. Então vamos lá, vou clicar aqui na guia Página Inicial, vamos lá, importar dados do Excel, e vou trazer esse arquivo de vendas. Depois, mais para frente, a gente traz o de devoluções também. Então, base vendas, vamos clicar em OK. Ele vai carregar aqui agora para a gente vai trazer o nosso arquivo de vendas para dentro do Power BI. Maravilha, vou clicar aqui então no arquivo de vendas, ele já vai abrir uma pré-visualização aqui do lado e eu vou dar um check nele, vou marcar que de fato eu quero trazer esse arquivo de vendas. E lembra, a gente sempre vai ter os 2 botões aqui, ou carregar os dados direto para o Power BI ou transformar, editar a tabela antes. E aí para a gente não precisar ficar perdendo muito tempo editando, transformando a tabela, eu já deixei ela minimamente organizada, sem erro e tal, sem informação desnecessária, para a gente poder clicar aqui em carregar. Então vamos clicar em carregar para levar a planilha direto para dentro do nosso Power BI. Perfeito, carregou aqui a nossa base de vendas. Então vamos dar um pulinho lá na nossa guia dados para a gente ver o que está acontecendo aqui. Então na guia dados vai ter todo o histórico de vendas aqui quando ele terminar de carregar. E antes de mais nada, eu sempre gosto de organizar as planilhas em ordem cronológica. Então vou clicar aqui em data da venda, que ele não está numa ordem muito cronológica, ele está pulando algumas datas e tal. Vou clicar em data da venda e vou clicar aqui na primeira opção de classificar em ordem crescente. Vamos lá. Então, qual que é o problema? Qual que é o tema da aula? Alon, será que eu posso trabalhar com uma única planilha? Eu vou te mostrar um cenário que é muito comum. Qual que é o cenário comum? É uma tabela, por exemplo, de vendas, ou seja, o tema que for, tá? Isso vale para vendas ou vale para qualquer tema que você tiver para trabalhar. Só que é uma tabela cheia de colunas, cheia de informação. Então, vamos dar uma olhada nas informações que a gente vai ter. Então, cada linha é uma venda. Ele está dizendo para a gente aqui qual é o SKU, ou seja, o código do produto que foi vendido, o preço do produto que a gente vendeu, o nome do produto, a marca, quantidade vendida, data da venda, o nome da loja, Rio de Janeiro, São Paulo e tal, o endereço da loja, gerente da loja e assim por diante. Isso aqui, cara, vamos lá. Isso é o que a gente chama no Power BI de tabelão. O que é um tabelão? É uma tabela cheia de colunas que, na verdade, poderiam ser separadas em mais de uma tabela. Como assim separada em mais de uma tabela? Bom, ao invés de ter uma única tabela de vendas, eu poderia ter uma tabela para as vendas, outra tabela só com as informações dos produtos, outra tabela só com as informações das lojas. E aí você fala assim, Alon, mas se eu tenho uma tabela com todas as informações, com as informações dos produtos, das lojas e tal, para que eu ia querer separar uma tabela e ter 3 ao invés de uma só? Não é melhor ter uma tabela só? E a resposta é não, não é melhor ter uma tabela só. Por quê? Vem aqui comigo para a gente ver qual que é a ideia. Por exemplo, aqui, o SKU é uma informação relevante para eu saber sobre a venda? Sim, eu preciso saber qual é o produto que eu vendi. Só que vamos lá, o preço do produto que eu vendi é uma informação relevante? Claro que é uma informação relevante, porque eu vou querer depois saber exatamente qual foi o faturamento, saber quanto que o cliente gastou e tal. Só que pensa aqui comigo, se eu já sei qual é o produto que eu vendi, foi o produto 1012, automaticamente eu já vou saber qual que é o preço dele, que é 5.500. Então, acompanhe o raciocínio. Por exemplo, o nome do produto é uma informação relevante? Aí você vai falar assim, claro, Alon, o nome do produto é relevante, porque eu quero saber qual produto eu vendi. Só que vamos lá, de novo, eu sei o código do produto vendido. E se eu sei o código do produto vendido, não me interessa ter todas essas informações aparecendo aqui para mim. O preço do produto, o nome do produto, a marca dele. Se eu tivesse o preço, o nome do produto e a marca numa segunda tabela separada, eu ia conseguir ter acesso a essas informações de preço, nome do produto e marca sem problema nenhum. Mas aí você fala assim, Alon, mas por que você está querendo separar
as informações de produto para uma outra tabela se você já tem tudo aqui. Cara, presta atenção aqui comigo. Por exemplo, se você olhar a marca, repare que a marca ela vai se repetir várias vezes. Então, ó, fiz aqui uma venda da Dell, depois fiz uma venda da Dell, fiz uma venda da Motorola. Olha quantas vezes aparece Motorola. Motorola aparece 50 vezes, 50 mil vezes. Samsung aparece várias vezes. Apple aparece várias vezes. A mesma coisa para o produto, ó. Repara que ele está falando que a gente vendeu o Moto G7. Então está aparecendo aqui o nome Moto G7, depois aparece o nome Moto G7 de novo, depois vai aparecer o nome Moto G7 várias vezes. Então, o problema é que as informações elas vão se repetindo várias vezes. Só que, cara, isso é redundante. Eu já sei, por exemplo, ó, presta muita atenção, eu sei que o produto HL1009 é o produto Moto G7. Então, eu não preciso ficar repetindo essas informações 10 mil vezes. Eu já sei que o 1009 é o Moto G7. Então, quando aparecer o 1009 de novo, eu não preciso ver de novo o nome do produto. Ó. 1009 é o Moto G7. 1009 é o Moto G7. Se aparecer o produto 1009 aqui de novo, por exemplo, ó, vamos lá, vamos procurar aqui. Produto 1009 está aqui. Produto 1009 eu já sei que é Moto G7. Então, o grande problema é, quando eu tenho esse tabelão, essas várias colunas aqui, que elas ficam se repetindo, a informação fica repetitiva. Alô, beleza, entendi que a informação fica se repetindo. Por exemplo, ó, então o 1009 custa 1.400. Então, quando aparecer o 1009, eu já sei que ele custa 1.400. Não precisa ficar de novo explicando que é 1.400, de novo que é Moto G7, de novo que é Motorola. Beleza, Alô, mas qual que é o problema dessas informações irem se repetindo várias vezes? O problema é que você deixa o seu arquivo mais pesado. Por quê? Porque você tem informação, imagina, você poderia ter informação uma única vez, só que você está escrevendo essa informação milhares de vezes repetidas. Isso quer dizer que você está escrevendo, você está deixando o seu arquivo mais pesado do que ele precisava ser. E qual que é o grande problema disso? Quando você for trabalhar com tabelas muito grandes, arquivos muito pesados, seu Power BI vai começar a ficar lento, as pessoas que estiverem usando os seus relatórios vai começar a ficar lento para ver os gráficos, para fazer filtros e tal. Então, nosso grande objetivo aqui no Power BI, além de fazer relatórios bonitos, que chamam atenção e fazer análises bacanas, é a gente conseguir deixar tudo mais eficiente. Então, deixar os arquivos mais leves para as pessoas que forem usar, conseguirem usar de forma mais rápida. Porque imagina, qualquer coisa que você fizer no Power BI, ao invés de demorar meio segundo, ele demora 10 segundos. Imagina, para cada clique que você fizer, ele demora 10 segundos. Então, nosso grande objetivo aqui é deixar tudo mais eficiente. Então, o que eu estou te falando é, vamos lá, quantas informações, presta atenção, quantas informações eu tenho sobre o produto vendido? 4. O código do produto, o preço do produto, o nome dele e a marca. Então, eu tenho 4 informações. Quantas informações, de fato, me interessam na venda? A única informação que me interessa de verdade é o SKU. Por quê? O SKU é o código, é quem diz qual é o produto. E depois eu corro atrás de saber, por exemplo, de buscar em outra tabela qual é o preço, qual é o produto, qual é a marca. Então, a coluna preço, a coluna produto e a coluna de marca, elas não precisam estar nessa tabela de vendas aqui. Elas podem estar numa tabela separada. Show, vamos ver isso já já. Só que outra coisa, a gente tem aqui informações sobre a loja onde a gente vendeu. Então, beleza, a loja é uma informação relevante? Sim. Só que, por exemplo, a nossa loja do Rio de Janeiro fica aqui na Rua Visconde de Pirajá, hipoteticamente, tá? Na Rua Visconde de Pirajá. Então, sempre que aparecer Rio de Janeiro, eu já sei o endereço que é Visconde de Pirajá. Eu não preciso ficar repetindo o endereço várias vezes. A mesma coisa vale para o gerente da loja, por exemplo. Quem é o gerente da loja Rio de Janeiro? É o Alan Santurioni. Então, sempre que aparecer Rio de Janeiro, eu preciso escrever de novo o nome do gerente? Não. Porque se eu sei que o gerente do Rio é Alan Santurioni, eu não preciso ficar reescrevendo várias vezes o nome do gerente e nem o endereço. Então, a grande conclusão aqui é, o que faz sentido para a gente é, ao invés de ficar repetindo a mesma informação, a gente vai separar essas informações em outra tabela, e essa outra tabela não vai ter as informações repetidas, vai ter as informações de forma única, ou seja, Rio de Janeiro, quem é o gerente? Alan, morreu por aí, não aparece o Alan mais nenhuma vez, só aparece uma. São Paulo, quem é o gerente? Marcos, pronto, Marcos só aparece uma vez. A mesma coisa para os produtos, ó. HL1009, quem que é esse produto? Moto G7. Pronto, Moto G7 não aparece mais, só aparece uma vez. Então a gente vai conseguir criar tabelas auxiliares que vão permitir a gente deixar o arquivo mais leve, tirar esse monte de informação repetida aqui. Beleza. Como que eu vou fazer isso para separar essa tabela em várias? Uma tabela de vendas, que é o que tem, uma tabela de produtos, uma tabela de lojas e assim por diante. A gente vai clicar lá na nossa guia Página Inicial e a gente vai clicar em Transformar Dados, beleza? E lembrando, tá, pessoal, um detalhe importante.
O arquivo, do jeito que ele está agora de vendas, ele funciona perfeitamente. Se você quiser fazer um relatório, um dashboard, você consegue sem problema nenhum. Inclusive aqui no canal, se você for ver live, vários vídeos, eu faço com esse tabelão mesmo, mas para facilitar, para não ter o trabalho de ficar separando em várias tabelas. Mas o ideal é você separar em várias tabelas para deixar o seu arquivo mais leve e mais rápido de trabalhar. Então vamos lá, o que eu quero fazer? Pegar esse arquivo de vendas e eu quero criar uma segunda tabela de produtos, só com as informações dos produtos, e uma terceira tabela de lojas. Então vamos passo a passo aqui, ó. Vamos duplicar a tabela de vendas. Então vou clicar aqui nela, aqui no canto esquerdo, vou clicar com o botão direito e vou vir aqui na opção de duplicar. E essa nova tabela, eu vou clicar 2 vezes nela, vamos dar o nome para produtos e dar um Enter. E aí aqui eu quero ter simplesmente as informações dos produtos. Quais são as informações dos produtos? O SKU, o preço, o nome do produto e a marca. O restante não me interessa. Quantidade vendida não interessa, porque é informação da tabela de vendas. Data da venda não interessa, loja não interessa e assim por diante. Isso para a tabela de produtos. Então, desde a quantidade vendida até o final, eu quero deletar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em cima na guia página inicial e escolher as colunas que eu quero manter na tabela. Então, ó, escolher colunas. Ele vai perguntar quais colunas eu quero manter. Eu vou desmarcar todas e selecionar só SKU, preço, produto e marca, que são as colunas que eu quero deixar na tabela. Dei o OK. O que ele fez? Ele pegou a tabela e deletou as outras colunas. Meu Deus, Alon, então agora você perdeu a data da venda, a quantidade vendida da loja? Não. A tabela de vendas original ainda está aqui em cima. Aqui embaixo está a tabela que a gente está criando de produtos. Show! Só que, ó, lembra, as informações estão repetidas. A marca Canon aparece várias vezes, a câmera digital Rebel T7 aparece várias vezes. O Moto G7 também vai aparecer várias vezes aqui. Ó, Moto G7, Moto G7. Então, o que eu quero fazer? Remover as duplicatas. Como que eu faço isso? Primeiro, você quer remover as duplicatas da tabela inteira. Então, seleciona a tabela inteira, ó, clica na primeira coluna, segura o Shift e clica na última. Pronto, selecionei a tabela inteira. Agora você vem com o botão direito e você vem naquela opção de remover duplicatas. O que vai acontecer? Ele acabou de pegar aquela tabela que tinha 10 mil linhas, remover tudo que estava repetido e deixar as informações únicas. Então, preste atenção, ó, por exemplo, produto 1005 é a câmera digital, Canon, custa 1.500. Você não vai ver o produto 1005 se repetir mais nenhuma vez, ó. Produto 1005 não aparece mais aqui. Produto 1009, cadê o 1009 que a gente tinha falado? Ó? 1009 custa 1.400, é o Moto G7, Motorola, ponto. Não aparece mais nenhuma vez o 1009. Perfeito. Então agora que a gente tem a tabela única com as informações dos produtos sem eles estarem se repetindo. Mas beleza, e agora? O que eu faço com essa tabela? Você vai fazer o seguinte, você vai voltar na tabela de vendas e na sua tabela de vendas, repara, continua aqui tudo, ó, o SKU, o preço, o produto e a marca. Só que, de novo, agora você já tem as informações dos produtos na tabela de produtos. Você não precisa de todas essas informações na tabela de vendas. Então, preço você precisa ter aqui? Não, porque você já sabe o preço do produto se você olhar a outra tabela de produtos. Nome do produto você precisa? Não, porque você pode buscar o nome do produto na outra tabela. Marca você também não precisa. Só que vamos lá. Claro que você precisa ter pelo menos uma informação na tabela de vendas que te diga quem é o produto que você vendeu. E qual é essa coluna que vai me dizer o produto que eu vendi? Vai ser geralmente um código. Código do produto, código da loja, código do cliente, coisas do tipo. Tranquilo? Uma informação que vai identificar quem é. Poderia ser o SKU, poderia ser o nome do produto, mas se você tiver um código, é sempre melhor. Então, o código eu vou deixar para saber qual é o produto que eu vendi, senão eu não sei. Mas eu vou tirar o preço, ó, vou clicar aqui no preço, no produto, então vai segurando o Ctrl, ó. Cliquei no preço, seguro o Ctrl, cliquei no produto, seguro o Ctrl, clica na marca, beleza? E agora eu vou deletar as 3 colunas. Então, você vai dar o Delete, que ele vai mandar as 3 colunas embora. Então, a nossa tabela está ficando menor, está ficando mais enxuta. Show! Só que lembra, eu queria separar em mais uma tabela. Eu tenho informações demais sobre as lojas. Eu tenho o nome da loja, que é o caso a cidade, o endereço e o gerente. Mas, de novo, o que me interessa? Só me interessa o nome da loja. O endereço e o gerente da loja não precisa ficar aparecendo 10 mil vezes aqui. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Mesmo passo a passo de sempre, para você criar uma nova tabela auxiliar, digamos assim, com as informações das lojas. Ó. Vem aqui na tabela de vendas, botão direito, e vamos lá na opção de duplicar. Vou chamar essa tabela aqui, ó, clicando 2 vezes, vou chamar ela de lojas. Perfeito. O
que você quer deixar aqui? Você só quer deixar essas 3 colunas, a loja, o endereço e o gerente da loja. Então vem aqui ó, em página inicial, escolher colunas, e as colunas que eu quero manter são, primeiro, desmarca todas e marca loja, endereço e gerente da loja e dá um ok. Perfeito, só tem essas 3. Agora, lembra que elas estão aparecendo duplicadas várias vezes. Então seleciona as 3 colunas, ó, clica na primeira, segura o Shift e clica na última. Lembrando, tá? Tanto faz Ctrl ou Shift. Se você usar o Ctrl, você tem que ir uma por uma. Ó. Clica na primeira, segura o Ctrl e vai clicando. Se você clicar no Shift é mais fácil. Se você clicar na primeira, segura o Shift e clica na última. Beleza. Para remover duplicatas, botão direito, vamos lá em remover duplicatas. E aqui tá certinho pra gente. Agora não tem mais informação repetida. Ó. Niterói, qual é o endereço? Rua 15 de dezembro, etc e tal. Quem é o gerente? Matheus. O Matheus não vai mais aparecer repetido. Porto Alegre, qual é o endereço? Qual é o gerente? Show, só vai aparecer uma única vez. Então agora a gente já tem as informações únicas, sem ficarem se repetindo. O que eu posso fazer então? Posso vir na minha tabela de vendas e na minha tabela de vendas posso deletar o endereço e o gerente da loja. Lembra, você tem que deixar pelo menos uma coluna que te diga quem é a loja. Senão, não faz sentido. Se você deletar tudo, se você deletar loja, endereço e gerente da loja, você não sabe mais qual foi a loja onde você vendeu. Então, pelo menos uma coluna você vai ter que ter. Beleza? Então, endereço, manda embora, dá um delete. E gerente da loja também, manda embora. Cara, olha a diferença na tabela de vendas. Você vai ter simplesmente 4 colunas na tabela de vendas. SKU, quantidade vendida, data da venda e loja. Então agora você não tem mais aquelas informações aparecendo 10 mil vezes. O nome do SKU aparecendo 50 mil vezes. A marca do SKU aparecendo várias vezes. O gerente de cada loja aparecendo 50 mil vezes. Não, você tem só a informação que é importante. Então vamos lá. O que a gente fez aqui? A gente separou as tabelas em 2 tipos de tabelas que a gente tem no Power BI. Então a gente vai ter o que a gente chama de tabela fato e tabela dimensão. Alon, que nomes são esses? Vamos lá. Tabela fato é uma tabela geralmente gigantesca com o histórico de alguma coisa na sua empresa. Histórico de vendas, histórico de devoluções, histórico de contratações, histórico de produção, de transporte, cara, do que for. Histórico. Uma tabela gigantesca com histórico. Por exemplo, então a nossa base de vendas ela é o quê? Ela é uma tabela fato, porque ela é uma tabela gigantesca, tem milhares de linhas que representam o histórico de vendas da empresa. Então uma tabela fato, representa fatos que aconteceram. E a gente tem o outro tipo de tabela, que é a tabela dimensão. Por exemplo, se eu vier aqui na loja, o que é uma tabela dimensão? Tabela dimensão, ou eu gosto de chamar de tabela características, são tabelas que têm simplesmente características de alguma coisa. Então, por exemplo, aqui na tabela de lojas, eu tenho a informação de loja, e eu tenho características das lojas. Qual é o endereço de cada uma, qual é o gerente de cada uma. E as informações, como que funciona essa tabela de dimensão? As informações não se repetem. Se eu vier aqui na tabela de produtos, a mesma coisa. Ó. Eu tenho o SKU e características dos produtos. O preço, o produto, a marca e as informações não se repetem na tabela características, na tabela dimensão. E você vai falar assim, Alon, mas as marcas se repetem. Ó. Canon aparece aqui, por exemplo, Samsung aparece mais de uma vez, Apple aparece mais de uma vez, só que os produtos não se repetem. A marca se repete por coincidência, vamos dizer assim, porque eu tenho mais de um produto da mesma marca. Mas os produtos, que é a informação principal aqui relevante, não se repetem. Então, tabela fato, tabela gigante com o histórico do que aconteceu na sua empresa, e tabela dimensão, que são as dimensões, são as características que você tem. Características, por exemplo, dos funcionários, características dos clientes, características dos produtos, das lojas e assim por diante. Então a gente vai separar essas informações em 2, porque agora elas não ficam se repetindo e a gente consegue ter um arquivo muito mais leve. Claro que aqui a gente está trabalhando com um arquivo relativamente pequeno, com 10 mil linhas, que não tem nada de muito grande, mas quando você começa a trabalhar com arquivos, com projetos muito maiores, isso faz uma diferença bizarra. Então, vamos lá. O motivo número 1 para a gente ter separado as tabelas era isso que eu te falei, a gente conseguir deixar o arquivo mais leve e as informações não irem se repetindo muitas vezes. Só que esse é só o primeiro motivo, tem mais um motivo pelo qual a gente separa em tabela fato e tabela dimensão. Mas antes disso, só para te falar, então o que a gente fez? Pegou uma tabela e separou ela em 3. E como eu te falei que tem 2 tipos de tabela fato e tabela dimensão, que é a tabela de características, geralmente o que a gente faz para deixar organizado? Dá nomes mais fáceis para as tabelas. Por exemplo, ó, vem aqui na tabela de vendas, e na tabela de vendas, no iniciozinho você coloca um F.
Por que, Alon? Um F minúsculo. F de fato. Você sabe que é uma tabela gigantesca com fatos, com históricos que aconteceram. Tabela de produtos. O que você faz? Coloca um D minúsculo no início de dimensão. Você sabe que é uma tabela de características. A mesma coisa nas lojas. Ó. Chega lá no início e coloca um D de dimensão. Alon, mas para que a gente faz isso? Cara, isso faz muita diferença na hora que você tem várias tabelas para você saber. Então você vai pensar assim, pô, beleza, então essa tabela F vendas, de fato, eu sei que é uma tabela, digamos assim, principal, porque ela vai ter as informações mais relevantes, o histórico de vendas e tudo mais. Essas tabelas de dimensão, elas são mais, digamos assim, tabelas auxiliares, que elas não são tabelas que vão me dar a informação mais importante de, por exemplo, total de vendas, total de faturamento, mas elas vão me dar informações complementares, que vão complementar as vendas. Informações sobre os produtos, mais informações sobre as lojas. Então, F para fato, de histórico, de vendas ali, por exemplo, e D para dimensão, que são as tabelas de características que são complementares. Tranquilo? Então, vamos lá na guia página inicial, clicar em fechar e aplicar, que ele vai carregar essas modificações todas para dentro do nosso Power BI. Então, beleza. Lembra, tinha 2 motivos para você separar a sua tabela, para você não trabalhar com uma única tabela. Agora, o primeiro você já viu, que é para não ficar repetindo a informação várias vezes. O segundo que eu vou te mostrar, que eu diria que na verdade é o mais importante de todos. Porque assim, se você tiver só uma tabela e o tamanho do seu arquivo do Power BI não estiver muito pesado em nada do tipo, você não é obrigado a ficar separando em várias tabelas do jeito que a gente fez. Mas tem um segundo motivo, que é o que eu vou te mostrar agora, que é quando eu tiver mais de uma tabela fato, ou seja, mais de um histórico. Então a gente vai ter o histórico de vendas, a gente vai trazer agora o histórico de devoluções, tranquilo? Antes de mais nada, quando a gente separou em várias tabelas e vier aqui na guia modelo, olha que legal. O que ele fez? Se eu fechar aqui, só para conseguir visualizar melhor. Olha o que aconteceu. A gente tem uma tabela de vendas e deixa eu colocar as tabelas de características em cima, ó, produtos e lojas. Olha o que aconteceu. Ele criou relacionamentos entre as tabelas automaticamente. Então, ele já identificou que essas tabelas tinham informação em comum. Por exemplo, ó, loja com loja ou SKU com SKU, ele já criou um relacionamento. Ou seja, para a gente poder juntar informações dessas tabelas num único relatório, porque essas tabelas são complementares. Então, ele já até criou esse relacionamento. Ele poderia nem ter criado, mas ele criou porque o nome das colunas era igual, porque a gente usou uma tabela para separar em várias, então ele já criou o relacionamento automaticamente. Perfeito. Só que vamos lá. Então eu deixei as tabelas de características em cima, só para a gente separar característica em cima, ou seja, tabela de dimensão em cima, tabela fato embaixo. Então lembra, a tabela fato é a nossa tabela principal, digamos assim, e as tabelas de cima são tabelas auxiliares, complementares, que vão dar características. Agora vamos trazer uma nova tabela. Vamos clicar aqui em página inicial, Excel, e vamos clicar aqui em base de evoluções. Vamos clicar aqui em base de evoluções e eu vou clicar em abrir. Show de bola. Então agora o que vai acontecer? Eu não vou ter só uma tabela fato, uma tabela com histórico. Eu vou ter 2 tabelas fato, uma tabela de vendas, tabela de devoluções. Vamos clicar aqui na nossa tabela de devoluções e vamos clicar aqui em carregar. Beleza. Ele vai trazer a tabela aqui para a gente, para o nosso Power BI. Está carregando aqui agora e ele trouxe já a tabela de devoluções. Vou deixar ela aqui embaixo. Olha o que aconteceu, ele já até criou o relacionamento, ó, loja com a tabela de lojas, SKU com a tabela de produtos e tal. Só que vamos lá. Alon, qual que é o problema agora de eu ter 2 tabelas fato? Vamos dar uma olhada na tabela de devoluções, ó. Tabela de devoluções. Ela vai ter o histórico de devoluções de produtos. Vou colocar aqui em ordem cronológica, ó. Data da devolução, setinha para baixo, vou clicar aqui em classificar em ordem crescente. Beleza. Então aqui eu tenho o histórico de devoluções. Só que de novo, olha o que aconteceu. Cheio de informação, ó. Produto, marca, preço, loja. Cara, eu não preciso desse monte de informação, a gente já viu. Então, antes de mais nada, vamos deletar essas informações inúteis da tabela. Então, vamos lá na guia página inicial e vamos abrir o nosso ambiente de edição, nosso Power Query. Ó. Vou clicar aqui, página inicial, transformar dados para a gente conseguir editar aqui a nossa tabela, beleza? Show! Vou clicar aqui na tabela de devoluções, já abriu aqui o nosso ambiente de edição de planilhas, nosso Power Query. Primeiro, nome de tabela de devoluções, vamos chamar de F devoluções, porque é fato, é o histórico de devoluções, tabela gigante. Depois, preço, preciso deixar? Não, vou deletar. Produto, preciso? Não, já sei o nome do produto lá na outra tabela de produtos. Deletei. Marca, precisa? Não. Beleza, quantidade devolvida, deixa. Data de devolução, deixa. Loja, deixa. Agora, endereço, preciso? Não, deleto. Gerente da loja, preciso? Não, deleto. Pronto, agora tenho só as informações relevantes. Qual foi o produto devolvido, quantidade devolvida, data da devolução e loja. Vou clicar agora na guia página inicial e vou clicar em fechar e aplicar. Perfeito. Só que vamos lá. O que vai acontecer?
A gente vai agora trazer a tabela de devoluções já editada, já com menos informações, ó, tanto que se eu clicar aqui do lado direito em devoluções, já vai estar com as informações mais enxutas ali. Só que agora imagina que você queira fazer uma análise que é a seguinte: Alon, eu quero saber quantas vendas eu tive de cada produto e quantas devoluções eu tive de cada produto. Vamos lá. Para eu saber quantas vendas eu tive de cada produto, se eu clicar aqui na tabela de vendas, a princípio é tranquilo. Eu tenho os produtos e eu tenho aqui qual é a quantidade vendida. Então, posso saber qual é o total de vendas de cada produto. Vamos fazer aqui rapidinho, ó. Vou clicar na guia relatório e vamos montar um resumo das informações. Vou clicar aqui na minha matriz, que é a nossa tabela de resumo. Beleza, nessa matriz o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha tabela de vendas e eu quero fazer o seguinte, quero ver duas informações. Nos valores da matriz, eu quero ver o total de vendas e nas linhas, eu quero ver os produtos. Então, vou colocar aqui ó, o SKU nas linhas e a quantidade vendida em valores. Beleza, só que vamos lá, o tamanho do texto ficou meio pequeno aqui, então vamos clicar nas opções de formatação, vou pesquisar pelo que eu quero editar, que é o tamanho do texto, e vou clicar aqui e aumentar para, por exemplo, 20, para ficar um tamanho bacana de enxergar. Então, olha o que aconteceu para a gente. Ele deu para a gente ó, uma lista com os SKUs, SKU 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 e assim por diante. Beleza, e de cada um dos SKUs ele me disse qual foi a quantidade vendida. Então, do produto 1001, vendi mais de 3.000 unidades. Do produto 1002, vendi mais de 1.000 unidades. Do produto 1003, vendi mais de 800 unidades. Só que vamos lá, o que eu quero fazer? Lembrando, eu estou imaginando um cenário hipotético onde a gente não criou a tabela de lojas e não criou a tabela de produtos. Então, o cenário hipotético é, só tenho a tabela de vendas e só tenho a tabela de devoluções. Então, o que eu fiz? Da tabela de vendas eu peguei o SKU e a quantidade vendida. Só que além da quantidade vendida, eu quero saber também uma análise da quantidade devolvida por produto. Vamos testar aqui, ó, devoluções, vou pegar a quantidade devolvida e eu vou puxar a quantidade devolvida aqui para a minha matriz. Será que vai dar certo? Vamos lá. Ficou meio estranho, hein? Ele está falando aqui que o produto 1002 teve 1.000 vendas e 2.000 devoluções. Não faz sentido. E ele está claramente repetindo o mesmo valor de devoluções para todo mundo. Então, o que está acontecendo aqui? Repara, tá vendo esse total aqui embaixo? O total de vendas dos produtos foi de 30.000 e o total de devoluções dos produtos foi de 2.000. Ou seja, vendi 30.000 produtos, foram devolvidos 2.037. Então, claramente está dando algum erro aqui. Por quê? Porque ele está simplesmente repetindo esse 2.037 para todo mundo. Então, o que está acontecendo aqui na prática? Ele não está me deixando juntar informações da tabela de vendas com a tabela de devoluções. Por quê? Porque as duas tabelas não estão relacionadas. Tabela de vendas e tabela de devoluções não estão relacionadas. Se essas duas tabelas não estiverem relacionadas, eu não consigo juntar informações delas num único relatório. Mas então vamos lá, eu quero resolver isso. Eu quero conseguir juntar em um único relatório informações de vendas e devoluções. Aí você fala assim, Alon, então, se eu quero juntar informações de vendas e devoluções, lembrando, eu estou num cenário hipotético, por enquanto, em que não existe tabela de lojas e não existe tabela de produtos. Eu estou imaginando o problema que ia acontecer se eu não tivesse. Beleza. Então, supondo esse problema, teria vendas e devoluções. Você fala assim, Alon, se eu quero juntar informações das duas tabelas, eu simplesmente relaciono as tabelas, não é? Então, o que você faria? Qual é a coluna que a tabela de... Vamos lá. Qual é a coluna que a tabela de vendas e a tabela de devoluções tem em comum? Você fala assim, por exemplo, vendas tem SKU, devoluções também tem SKU. Vamos relacionar, vamos tentar relacionar. É SKU de uma tabela e puxa até o SKU da outra tabela. Vamos tentar. E olha o que vai acontecer. Ele não vai criar o relacionamento. Ele até dá um erro aqui, mais ou menos, que ele fala assim, Alon, essa relação é muitos para muitos, enfim, não quero te dar detalhes técnicos, vou até cancelar aqui. A grande questão é, eu não consigo relacionar duas tabelas fato. O que são duas tabelas fato? Duas tabelas gigantes com informações que se repetem. Por quê? Presta muita atenção. Na minha tabela de vendas, o mesmo SKU aparece várias vezes, certo? Por quê? Porque eu vendi o mesmo produto várias vezes. Na minha tabela de devoluções, o mesmo SKU pode aparecer também várias vezes. Eu posso ter devolvido o mesmo produto várias vezes. Então, eu não consigo relacionar diretamente duas tabelas fato. Tabela de vendas, tabela de devoluções, não consigo relacionar uma com a outra. Agora, vamos lá na tabela de vendas. Tabela de vendas e tabela de produtos. Eu consigo relacionar as duas? Sim, por quê? Quais são dois requisitos para relacionar duas tabelas? Dois requisitos
a princípio aqui. Primeiro, para relacionar duas tabelas, elas têm que ter uma coluna em comum. Então, por exemplo, vendas tem SKU e produtos tem SKU. Só que a diferença é, na tabela de produtos, o SKU nunca vai se repetir. O SKU 1005 só aparece uma vez, 1006 só aparece uma vez. Então, a grande questão é, a tabela de produtos, que foi a tabela auxiliar que a gente criou, ela sim, ela consegue justamente ter as informações sem estarem repetidas. Por isso que se você olhar aqui na nossa guia modelo, olha o que aconteceu. A tabela de vendas e a tabela de produtos estão relacionadas. Por quê? Porque na tabela de produtos o SKU não se repete. Como o SKU não se repete, eu consigo relacionar, tudo bem? Então, bases fato, uma com outra, não consigo relacionar. Aí você fala assim, Alon, então como que a gente faz para resolver? Presta muita atenção, vamos lá. Ó. O que eu fiz? Eu peguei da tabela de vendas o SKU e a quantidade vendida. Só que, como eu peguei o SKU da tabela de vendas, ele não consegue encontrar qual foi a quantidade devolvida. Só que agora olha a diferença. Presta muita atenção. Lá na guia modelo, olha o que aconteceu. A tabela de produtos é uma tabela que tem os SKUs, só que a tabela de produtos ela está relacionada com a tabela de vendas e a tabela de produtos também está relacionada com a tabela de devoluções. Então vamos ver a diferença aqui agora. Ó. O SKU, ao invés de puxar da tabela de vendas, eu vou tirar. E o SKU agora eu vou trazer da tabela de produtos. Ó. Tabela de produtos, SKU nas linhas. Agora sim, olha a diferença. Ele traz a mesma lista do SKU, 1001, 1002, 1003, quantas unidades eu vendi de cada uma e quantas unidades foram devolvidas de cada uma. Por quê? Porque o SKU da tabela de produtos, ele está relacionado, a tabela de produtos está relacionada com a tabela de vendas e a tabela de devoluções. Então, o segundo motivo para a gente separar a nossa tabela em tabela fato e tabelas de dimensões, tabelas características, é quando eu tenho essas tabelas de dimensões, eu consigo aproveitar elas para cruzar, para juntar informações de várias tabelas fato. E aí, sem querer te encher de informação técnica aqui, vamos lá, de forma prática. Se você tem essa tabela auxiliar, essa tabela auxiliar vai te permitir juntar informações de várias tabelas, tabela de vendas, de devoluções, de estoque, de produção. Então, se você tiver várias tabelas principais, você só consegue juntar as informações delas em um relatório, obrigatoriamente, se você tiver a informação das tabelas auxiliares, tabela de dimensão, tabela característica, chame como quiser, tranquilo? Mesma coisa para as lojas, olha, presta atenção, vou fazer aqui mais uma vez a análise com loja. Deixa eu tirar aqui, ó. Se eu pegar a loja, presta atenção, vou pegar a loja da tabela de vendas, o que vai acontecer? Loja nas linhas. Ele vai me dizer aqui certinho, ó, nas lojas, quantas unidades eu vendi em cada loja, mas ele não vai me dizer certinho quanto que eu devolvi. Ah, Alon, faz o seguinte, então eu vou pegar a loja da tabela de devoluções, vamos tentar? Loja da tabela de devoluções. Olha o que vai acontecer. O contrário, quando eu pego a informação de loja da tabela de devoluções, ele consegue me dizer quantas unidades foram devolvidas, mas não consegue dizer quantas unidades foram vendidas. Então, para eu conseguir saber ao mesmo tempo vendas e devoluções de cada loja, de onde eu tenho que pegar a loja? Da tabela de lojas. Por quê? Porque a tabela de lojas está relacionada com a vendas e a tabela de lojas também está relacionada com a devoluções. Então, ó, tira lojas, vai lá na tabela de lojas, pega a loja e traz aqui para as linhas. Pronto. Quantas unidades eu vendi em cada loja, quantas unidades foram devolvidas. Então, isso só acontece porque a gente consegue usar essas tabelas dimensão, essas tabelas características, como, digamos assim, ponte entre uma tabela e outra. Então, quero juntar informações de vendas e devoluções? Show! Vou usar aqui lojas. Se eu quiser saber também quantas vendas eu fiz por marca e quantas devoluções teve de cada marca. Tranquilo, ó. Vamos lá, lembra? Sempre que você quiser juntar informações de vendas e devoluções, você vai ter que obrigatoriamente pegar as suas informações das tabelas de dimensão. Então, ó, tabela de produtos, marca, aqui nas linhas. Agora sim, ele funciona perfeitamente. Então, lembra os dois motivos para você não trabalhar com uma única tabela, separar em tabela dimensão e tabela fato. Primeiro, para você não ficar repetindo várias informações, então você consegue separar as informações, ter as informações, por exemplo, ó, em produtos, sem estarem duplicadas, só aparecem uma vez. Lojas não estão duplicadas. Então, seu arquivo fica bem mais leve, você consegue trabalhar de uma forma muito mais eficiente, não fica muito lento o seu arquivo. Você deixa o arquivo mais leve, mais rápido para você conseguir trabalhar, seus relatórios ficam mais rápidos. Esse é o motivo número 1. Motivo número 2, você precisa obrigatoriamente das tabelas de dimensão que a gente criou aqui nessa aula para conseguir juntar informações de vendas e devoluções e qualquer outra coisa que você tiver. Lembrando, se você tiver estoque para conseguir juntar,
se você tiver produção, transporte, qualquer coisa, você vai precisar, para juntar esse monte de informação, você vai precisar dessas tabelas de dimensões que a gente criou, fechado? Então, se fez sentido, se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar o like, porque isso é muito importante pra gente, para conseguir o YouTube entender que é um vídeo maneiro e distribuir para cada vez mais pessoas. E se você gostou, se você chegou até o final da aula, eu quero muito saber quem chegou até o final, quem acompanhou o passo a passo inteiro. Então, se você chegou até o final, comenta aqui embaixo, hashtag até o fim, Alon, que eu vou olhar os comentários e saber quem chegou até o final, beleza? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal para receber vídeo novo todos os dias e vai aparecer aqui mais 2 botões para você acessar um mini curso nosso de Power BI e mais um vídeo para você aprender ainda mais e ficar cada vez mais fera. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.